funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. Nesse episódio a gente fala com André Luiz Silva de Paula, do RPPS de Embu das Artes, o Embuprev. O rapaz teve uma conversa agradável com a gente que, olha, daria para fazer um segundo episódio tranquilamente. A gente abordou vários temas, um papo muito legal e você confere a partir de agora. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, Não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu o bate-papo. André, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tudo bem? Tudo bom? Como vai, Rafael? Tudo bem, tudo bem. Para o pessoal conhecer como é que funciona aí o Instituto de Embu das Artes. Sim, o nosso instituto aqui, ele foi criado em 2010, tá? Então, nós estamos aí hoje com 12 anos, caminhando para 13 anos de fundação. É um instituto novo, né? Se comparado com muitos institutos aqui da região, mas é um instituto sadio. É um instituto que eu costumo dizer que tem um potencial muito grande, porque ele tem o principal que tem que haver no instituto, que são boas pessoas com vontade de trabalhar. A gente vai vencendo as dificuldades do dia a dia e vamos para cima. Maravilha. São quantos servidores aí no instituto de vocês? No instituto, hoje nós temos 13 servidores, melhor dizendo, 13 servidores. Nós temos uma quantidade de 4.000 segurados, que são segurados da Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores. São quantos servidores inativos e pensionistas que vocês hoje estão trabalhando? Hoje nós temos um universo entre aposentados e pensionistas, mais ou menos 600 pessoas. O que dá mais ou menos uns 15% da massa que vocês têm hoje de segurados ativos. Dá mais ou menos uns 15% da massa que nós temos de segurados. Então, é uma conta que eu sempre começo a fazer com o Embuprev aqui, primeiramente, né, com meus servidores, e também com a gestão municipal. Olha bem, gente, nós hoje cuidamos de 15%, né, aproximadamente, do que nós teremos que cuidar no futuro. Então, hoje, se nós estamos numa situação confortável, nós não podemos ficar em berço esplêndido em cima dela, porque a grande massa está por vir. Por isso que me preocupa muito, e a minha diretoria, a gestão do déficit atuarial. Porque é ele que vai dizer se o Instituto vai ser viável ou não, não hoje. Hoje é extremamente viável, mas e no futuro? Então, esse é o grande, na minha visão, é o pulo do gato do RPPS, ser bem gerido. Sempre o gestor está muito focado, né, no déficit atuarial, quando que ele vai precisar da maior parte desses recursos e, ao mesmo tempo, como fazer para, quando chegar nessa data, né, e muito possivelmente não vai ser o gestor de hoje, mas quando chegar nessa data, o que todas as gestões que passarão até lá vão fazer para que o Instituto se mantenha. Perfeito. E você está na gestão desde quando já dentro do RPPS? Eu estou aqui desde 2017. Então, estou no segundo mandato do prefeito e nós temos feito a nossa lição de casa. Nós assumimos aqui com um patrimônio de 250 milhões, mais ou menos, em 2017, e hoje nós estamos com um patrimônio de meio bi. Então, quer dizer, nós praticamente dobramos. E aí foi uma conjuntura de fatores. Nós pegamos, primeiro, a questão pegamos uma onda muito boa em renda variável, nós equalizamos alguns, eu costumo chamar aqui de sumidouros de dinheiro, sabe? Então, nós intensificamos a questão de fiscalização de benefícios, intensificamos o recadastramento, toda essa questão aí de perdas. Nós temos uma filosofia aqui no Embuprev que nós não podemos perder dinheiro. E o que a gente vê muito? Isso aí, nas empresas em geral, que é a minha área de administração de empresas, a gente vê que os grandes problemas
eles são vistos e são estancados. O problema são os pequenos problemas. Tem a metáfora ainda do elefante e da barata, né? Quando o elefante passa, todo mundo vê, corre e acode. E as baratinhas? Ninguém dá bola para elas. Exatamente. Então, quando você vai somar aquela perda de dinheiro que você acha, ela é pequena. Poxa, mas é pequena, mas aquilo é dinheiro público. Aquilo é dinheiro que vai fazer falta lá na frente, porque quando você pega todo o recurso e o aplica, né, em investimentos aí, vamos falar da renda variável, que ela é meu xodó, né? Eu gosto muito da renda variável, ela cresce de forma exponencial. Então, qualquer recurso que você deixa de aplicar, que você perde, seja por qualquer forma, isso é nocivo para esse equilíbrio financeiro atuarial que a gente estava falando, do longo prazo do RPPS. E falasse agora sobre as questões de valores que vai recebendo, qual é o valor de repasse que vocês têm hoje? Olha, hoje aqui, eu vou falar com os números aproximados, tá, Rafael? Aproximadamente, nós temos uma entrada entre contribuição do servidor, contribuição patronal e parcelamentos, aproximadamente R$5 milhões por mês. E o pagamento de vocês fica mais ou menos em quanto, essa folha? A nossa folha, ela está girando em torno de 2 milhões. Então, em conta rápida, mais ou menos 3 milhões é o que sobra para poder fazer algum investimento. Para fazer um investimento. A gente hoje tem essa sobra de 3 milhões. E a gente tem muitos vizinhos aqui que eles estão no 0 a 0. Tá? Exato. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é olhar o exemplo do outro. Tanto o exemplo que está dando certo, às vezes o exemplo que não está dando tão certo, e não estou dizendo que esse que está 0 a 0 hoje aí é porque fez errado. Não é isso. Em RPPS, as pessoas têm um péssimo hábito de querer sempre apontar o dedo para alguém. Essa postura a gente não vê assim como muito salutar, porque ela acrescenta muito pouco. O RPPS hoje, o grande desafio, se eu já posso até adiantar, né, não sei se você me faria essa pergunta, mas a gente sempre reflete que o grande desafio do RPPS é fazer com que o servidor assuma o RPPS como dele. A grande massa do servidor, Rafael, ele pensa no RPPS como aquele lugar que eu vou fazer um recadastramento, aquele lugar que mexe com a aposentadoria. Gente, nós trabalhamos com o futuro do servidor, com o sonho dele. E, principalmente, se me permite ser mais dramático, com o sustento do servidor e da sua família quando ele não puder mais trabalhar, quando ele não tiver mais força de trabalho. Que é uma preocupação que muitas vezes não tem de imediato, né? Não tem de imediato. Principalmente o servidor mais novo. A gente vê muito... não tem como eu parar de pagar isso? Eu falo assim, não, isso é o seu futuro. Que não seja aqui em Embu, porque hoje você é novo, você tem toda a vida pela frente, quem sabe você vai lá para Navegantes e vai se aposentar lá, mas Navegantes vai vir aqui fazer o Comprev com o Embu das Artes. Então, exatamente, isso é muito importante, porque hoje você está novo, consegue trabalhar cheio de energia, mas e amanhã? É o problema do brasileiro. O brasileiro não tem visão de longo prazo, não tem visão de futuro, ele é muito imediatista. E a gente precisa urgente mudar essa visão com relação à Previdência. Tá? Essa é a minha opinião, né? Sim, realmente faz todo sentido, né? Até para a gente meio que começar a esgotar essa parte de valores, né? Já que comentasse, você já tem trabalhado bastante firme nessa parte de Comprev, no sentido de conseguir buscar realmente essas compensações para poder fazer um PL maior para vocês? Sim, quando nós assumimos a gestão aqui, um dos primeiros pontos que nós atacamos foi esse. Olha, Comprev, por quê? Qual que era a minha preocupação primeira? Era prescrição. Porque de tudo que a gente é fiscalizado, justifica, seja para o Tribunal de Contas, seja para a Câmara, para o Ministério Público, não interessa o órgão fiscalizador. A única coisa que, ao meu ver, é injustificável é você deixar prescrever um crédito que teve 5 anos para ser cobrado. Então, nós chegamos e falamos, gente, vamos fazer os processos, vamos cadastrar todos os processos. Assim fizemos. Hoje ainda, nós não tivemos recebimento de nenhuma compensação. E a gente acompanha isso quase que diariamente e nós temos já alguns que daqui a 100 e poucos dias vão estar vencendo o prazo
né, para o INSS fazer de ofício, ou então ele vai ser obrigado a fazer por via judicial. Certo. Então, daqui a poucos meses nós vamos estar recebendo alguma coisa assim, mas esse crédito ele já está todo inscrito, se podemos usar essa palavra. Nessa parte do recadastramento que você falou, que também o pessoal aparece por aí e acha que é só para recadastramento e para pensar só na aposentadoria, né? Sim. Como é que funciona essa política de recadastramento de vocês? O nosso recadastramento, nós temos um recadastramento quinquenal do servidor ativo, né, que é pela exigência da Secretaria de Previdência, e por força de nossa lei local, nós temos o recadastramento dos inativos de modo de periodicidade anual. Como que nós fazemos? Como nós ainda temos uma população relativamente pequena, a gente consegue escalonar isso em 2, 3 meses e recadastrar essas pessoas. Porém, nós já estamos nos preparando, porque a gente entende que nós precisamos estruturar sempre para o futuro. Teve uma empresa que fez o recadastramento aqui da prefeitura, porque ela precisou para o E-Social. Então, nós gostamos muito do sistema que eles utilizaram. Eles utilizaram um sistema por WhatsApp, que foi rápido, assertivo, e o servidor também gostou. Então, hoje, o que a gente ainda faz à mão, né? Nós temos aí, gostamos muito dessa ideia e vamos planejar aí para fazermos o recadastramento da forma mais fácil para o servidor e mais assertiva para a gente. Porque a partir do recadastramento, é com ele que nós vamos poder alimentar uma avaliação atuarial da melhor forma possível para a gente ter uma visão correta do RPPS. E a partir daí a gente poder planejar. Porque se você não tiver essa base de dados sólida e robusta, você invariavelmente vai decidir errado lá na frente. O envolvimento que os servidores tinham era via WhatsApp mesmo, né? Via WhatsApp. O servidor ativo, ele fez por esse sistema, via WhatsApp, todos nós fizemos, né, por causa do E-Social. Então, você ia respondendo um questionário. Dados pessoais, família, filhos, dependentes, toda aquela situação. E, no final, você colocava, você tirava foto da sua documentação e do seu CNIS. Entendido. E isso vocês fizeram com a empresa terceirizada? Com a empresa terceirizada. A prefeitura contratou uma empresa, tá, para fazer isso. Via licitação, eles ganharam a licitação, empresa aqui de São Paulo, e deu muito certo. Deu tanto certo que os nossos vizinhos aqui estão nos perguntando como é que foi, sabe? E eu falei, olha, gente, aqui deu muito certo. Foi uma coisa rápida, a empresa deu todo o suporte. Inclusive, eles montaram um QG dentro do Embuprev. Inclusive, eles estão lá ainda até hoje. Eles estão fazendo o tratamento dos dados, porque eles não só receberam, eles recebem os dados, tratam os dados e entregam para a prefeitura e para a gente, o que a gente precisa na nossa parte, já tratado. Sabe? Não vou fazer propaganda aqui da empresa, não sei que você permita, mas eu gostei muito deles. Eles já prestam consultoria para a gente e é muito, muito legal o sistema. Então, por favor, pode fazer, porque eu acho que é muito mais importante aqui, ó. O pessoal que trabalha comigo está aqui do lado, inclusive, aqui hoje. Então, muito mais importante, né, do que a gente aqui saber, a gente realmente, a partir desse episódio aqui, a gente compartilhar com as pessoas esse tipo de informação, porque é legal você saber que existe case de sucesso e pessoas que estão capacitadas para fazer isso daí, porque é uma grande dificuldade cada um ter que montar o seu modo como fazer isso. Então, pode passar mais detalhes aí para a gente, por favor. A empresa que fez aqui para a gente, a que ganhou a licitação, né, é a ABCprev, tá? O contato lá, o comercial é o Adriano. Eu não sei se você depois disponibiliza o telefone, deixa o telefone da ABCprev, mas pôs no Google aí, ABCprev São Paulo, vai aparecer com certeza o site deles. E é uma empresa que já presta consultoria para a gente aqui na área jurídica. E aí eles entraram com esse serviço também e deu muito certo, porque nós fizemos, há 5 anos atrás, esse recadastramento dos ativos na unha. Rafael, eu com 17 pessoas, não é porque eu tinha 17, nós fomos em cada equipamento público,
a minha equipe trabalhou, mas, por fim, na hora que chegou em dezembro, eles estavam só o bagaço da laranja, como diz aquela música. E aí eu falei, não dá. E aproveitou que a prefeitura precisava de fazer o E-Social, aí, junto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, eu falei, não, vamos fazer, vocês precisam, nós precisamos também, e deu muito certo, viu? Muito certo mesmo. Não, e realmente, a gente aqui em Navegantes está passando por essa situação. Hoje a gente está com um censo onde é a prefeitura que está elaborando e a gente conversa com eles sobre os dados que precisa, o que não precisa. Então, a gente está vendo essa situação de a gente ter que trabalhar, tratar esses dados na unha, realmente. Né? Então, é complicado, viu, Rafael? Na unha é complicado, eu te falo de experiência própria. Já comentei isso com o pessoal. Por enquanto é o que temos para o momento. Nossa, e eu falei assim, gente, é hora que eu falo com o pessoal aqui, gente, nós somos heróis, viu? Fazer 4.000 servidores na unha não é fácil, não. Ainda mais que, como o censo ele não engloba somente um instituto de previdência, né? O ente precisa também ter dados de outros, então entra uma massa que para vocês é só realmente tratamento de dados e vocês não utilizam mais, né? Justamente. E quanto tempo que levou? Aqui, como a gente tinha um tempo muito curto por causa do E-Social, foi feita uma força-tarefa muito grande. Então, esse recadastramento aqui, ele foi feito, me parece que em 1 mês e meio, 2 meses com rescaldo. Mas isso porque nós tínhamos muita pressa. Tá? É claro, se você tem tempo, dá para você fazer uma coisa mais tranquila, apesar de que a tecnologia hoje, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, elas são fantásticas. Você vê que pelo WhatsApp a pessoa resolve, então ela resolve isso de qualquer lugar, ela está no ônibus. Eu não sei, Navegantes aí se tem muito trânsito, né? São Paulo aqui Então a pessoa está no ônibus ela resolve, desde que ela tiver uma boa internet. Então, o tempo aí, nós achamos que foi um tempo legal, sabe? Foi 2 meses estourando aí porque a gente tinha essa necessidade. Não, maravilha, e realmente, agora com o E-Social, cada vez mais o pessoal está procurando essa informação mais assertiva realmente, né? Tanto para o ente no E-Social, quanto para a gente, RPPS, e para nossa avaliação atuarial, né? Isso ajuda muito. Não, ajuda. E a gente vê a evolução das avaliações, né? E a evolução que a Secretaria de Previdência ela tem proporcionado. E todo esse aperto de legislação, que num primeiro momento a gente... tudo que é novo gera resistência. Hoje nós temos uma controladoria extremamente eficiente. A Bárbara, que é a nossa servidora, ela é uma controladora nata. Tanto que controla o presidente de tal forma que ela me aparece na minha sala, eu falei, lá vem. Já deu ruim. Já deu ruim. A controladora está atrás de mim. Sabe? Mas precisa disso. Então, quando a gente compara o Imbuprev de 2017 com o Imbuprev de 2022, meu amigo, é um orgulho como se fosse um filho, viu? E comentasse agora sobre a avaliação atuarial, né, que realmente traz uma melhor qualidade de informações. Como é que está a avaliação de vocês no momento? O nosso passivo, a duration dele, eu não vou saber te dizer exatamente, mas me parece que são 30 anos, alguma coisa assim. Então é longe ainda. É longe. Eu sou péssimo de números, sabe? Por isso que eu tenho que estar sempre com a colinha do lado. Agora, o déficit atuarial, nós tínhamos um déficit de mais ou menos 500 milhões, e com a reforma da Previdência ele caiu pela metade, ele foi para 250 milhões. Nossa! E, junto a isso, o que nós estamos fazendo para equalizar? Nós estamos aqui buscando imóveis, porque é um sonho nosso, e do prefeito também, criar um fundo imobiliário. E dentro desse fundo imobiliário, você vender imóveis, não exclusivamente para o servidor, porque você não pode direcionar. Mas, quem sabe, o servidor poder comprar sua casa própria e ter a parcela debitada em folha de pagamento se ele tiver margem. Então, o Imbuprev entraria com o terreno,
faríamos a parceria com o Banco do Brasil ou Caixa, por exemplo, não necessariamente, é um exemplo só, eles entrariam com a construção. E à medida que as unidades fossem sendo vendidas, o recurso entraria na proporção para o Banco do Brasil, na proporção com o Imbuprev. E Então, poderia assim, até na última linha, vocês poderiam ganhar nas duas pontas, né? Tanto na parte do fundo imobiliário, quanto eventualmente no empréstimo consignado. No empréstimo consignado. E aí, o que acontece? Com o terreno, a gente consegue, a prefeitura fazendo essa transferência, a gente consegue zerar esse déficit. Outro ponto que nós estamos buscando é a questão do imposto de renda. Vincularmos o imposto de renda que nós retemos, né, e mandamos para a prefeitura ficar aqui no Instituto. Porque quando você olha, é o que eu falo do pouquinho em pouquinho. Nós passamos 120 mil, vai lá, arredondando por mês para a prefeitura. Mas 120 mil não é nada. Opa, 120 mil, você multiplica por 10, é 1.200.000. 1.200.000 já dá a metade do que vocês têm de sobra no mês aí. Então, só em imposto de renda retido. Justamente. É 1.200.000 que dá meia folha. Exatamente. Então, a gente... Dá um bom caldo, hein? É um bom caldo. Então, quando você começa a fazer conta, tem um secretário aqui, secretário de Finanças, ele me disse uma coisa uma vez que eu não esqueço. Eu falei assim, André, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mexe com milhões. E a gente acaba perdendo um pouco a noção do valor do dinheiro. E eu já me peguei, Rafael, falando o seguinte, olha, 15 mil de multa, mas esperei, mas só isso? Poxa, 15 mil reais é muita coisa. Mas quando a gente começa a lidar com valores altos, né, como é o caso da Secretaria de Fazenda, como é o caso do Instituto de Previdência, a gente começa a perder um pouco essa noção, e nós não podemos perder, porque todo dinheiro conta. Então, quando você pega 120 mil por mês, em 10 meses dá 1.200.000. Se você for pensar que o salário mínimo é R$1.200, aí você começa a fazer essa proporção na cabeça, sabe? E aí você vê que é muita grana, meu amigo. E realmente, você falando desse jeito da proporção do salário mínimo, vê o quanto que é gigante esse valor, a cifra é muito alta. Por mais que o RPPS trabalhe com milhões, né? E aí a gente está, né, com essas duas frentes aí, trabalhando, tentando fazer isso aí virar. Por quê? A gente equaliza o déficit, melhora para a prefeitura, porque ela não vai ter que fazer o repasse da equalização, né, do déficit que ela tem, do plano de amortização. Então, quer dizer, ela vai ter recurso disponível e ela vai estar se dispondo de terreno, que muitas das vezes é problema. Por quê? Às vezes, ou grande parte das vezes, não é murado, não é capinado, é foco de dengue, serve para um monte de coisa que não presta, sabe? E aí a gente começa a ver o tanto que um RPPS ele pode fazer a diferença no município. E eu digo, feliz do município que tem um RPPS, porque ele movimenta a economia local. Você imagina, nós hoje com um patrimônio de 500 milhões, nós somos o maior aportador nos bancos da cidade. Realmente, aí, falando desse jeito, realmente, né, o RPPS e a prefeitura acabam sendo os maiores detentores de caixa ali, né? E o RPPS é o caixa que fica. É o dinheiro barato do banco. A prefeitura não circula muito, agora o RPPS fica. Fica, porque o RPPS não compra. A prefeitura, em todo caso, ela movimenta muito, ela gira muito, mas entra muito e sai muito. Mas o RPPS não. Nós já tivemos um caso curioso aqui de um banco, né, que nós tínhamos aplicação e a nossa diretora financeira muito criteriosa e foi vendo que as aplicações ali não estavam a contento. Conversamos com o gestor, conversamos com o pessoal da área. Não dá, porque não dá para mudar fundo. Eu falei, bom, já que não dá, nós vamos para onde dá. E aí nós fizemos um resgate muito grande lá. Rafael, baixou o diretor desse banco aqui. São Paulo está perto, né? Baixou o diretor do banco aqui. Mas não pode, me explicar uma situação. Mas vai fechar a agência. Aí eu comecei a pensar, mas por que vai fechar a agência? Foi porque eu não consigo repor esse dinheiro. Eu não consigo. Não tem empresa, não tem pessoa física, não tem aqui na região quem vai suprir
A saída do cliente, né? Essa saída, Aí eu comecei a pensar, gente, como que o RPPS ele é importante para a comunidade? Aí a gente começa a sair, Rafael, daquilo que eu tinha dito, o servidor tem que preocupar com o RPPS, ele sim, porque é diretamente interessado, mas a comunidade em geral, porque o RPPS, ele faz a economia girar. E realmente, indiretamente, acaba sendo um grande fomentador de empregos, né? Sim. Porque você fala essa parte de, claro, de licitação, a gente nem precisa entrar muito em detalhes, né? Que o RPPS, por ser uma única unidade, você acaba pegando muito comércio local, né? Agora, falando dos milhões que se tem, de falar isso com os bancos, você realmente é um cliente importante para eles naquela agência, né? E você se manter ali para eles também é importante. É importante. Aí, quando esse diretor vem me falar isso, eu falei assim, meu amigo, de fato. Eu falei, então melhora seus fundos, porque não dá. Não dá, porque todo dinheiro importa. E a gente aqui também já teve esse tipo de conversa aqui com alguns bancos também, de pedir para eles que melhorem os fundos e eles pedindo para a gente para que se mantenha um nível de aporte justamente para manter o banco realmente aberto, sabe? A gente não tem essa noção de que no fim do dia a gente está empregando algumas tantas pessoas em vários lugares de forma indireta. Sim. E comentasse lá no início também de que tínhamos um trabalho de estancar um pouco aí a sangria do caixa, né? E eu estava dando uma olhada que vocês tiveram algumas situações aí importantes, né, com alguns fundos. Isso. O que acontece? A situação econômica, a questão da análise do momento econômico, ela é crucial para algumas decisões que você toma. E aí, quando a gente fala em estancar a sangria, a gente está muito dizendo a questão de pagamentos que não deveriam estar sendo feitos, pagamentos que, quando nós chegamos aqui, nós encontramos algumas situações que nós tivemos que estancar. Então, ela não está tanto relacionado com investimento. Ela está muito mais relacionada com situações que existiam aqui e que hoje não existem mais. E são situações que trouxeram a economia. E isso afetava só vocês aí, especificamente em Imbu, ou era algo que já era mais generalizado na região? Olha, eu não sei te dizer isso na questão da região, sabe? Mas eu acredito que, aliás, tem alguns locais aqui que ainda tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O teto, o constitucional. Quando eu cheguei aqui, não se aplicava o teto. Foi uma das primeiras questões. Falei, gente, artigo 37.11. Não tem discussão, é Constituição. Não é o André que está falando, não é uma lei complementar do município, não é uma lei complementar do Estado, é a Constituição Federal. Então, tem vizinhos aqui que a gente ouve, né? Mas lá aqui não tem disso. Eu falei, bom, cada um gere da forma que acha que deve gerir, né? Aqui, a gente gera dessa forma, obedecendo estritamente o mandamento constitucional. Todos sabem como que funciona justamente, né? a Constituição, então, assim, aí como vai aplicar. São essas coisas que tinham, que eu falei, não pode ter mais, tem que profissionalizar, tem que ver a grandeza que é o regime de previdência, a importância que ele tem e a responsabilidade que nós temos enquanto gestores. E vocês aí tiveram ainda a experiência com alguns fundos estressados também, né? Que aí, se não me engano, ainda tem alguma coisa na carteira também, né? Nós temos um fundo que tem situação especial, e eu gosto muito dessa fala que o fundo é estressado, né? Foi estressado é o cotista do fundo. É o maior estressado da turma, é ele, né? O fundo, o estressado é o cotista. Porque o que acontece? A gente faz todo o procedimento que tem que ser feito, de credenciamento, toda a diligência, tudo. Nós temos todos os processos. E a gente aprova um gestor A, um gestor B. E aí, quando você faz essa aprovação, ela, muito além da aprovação em si, ela tem ali uma questão, um contrato fiduciário. Quer dizer, um contrato de confiança. Olha, eu estou te contratando na confiança de que você vai comprar coisas boas, vamos dizer assim, ou papéis bons.
Uhum. Aí, a gente tem que analisar de duas formas. Uma é situação econômica. Essa questão nossa específica aí, ela pegou uma grande questão de conjuntura, sabe? Era um fundo que estava construindo imóveis. E aí Uhum. nós pegamos uma crise muito grande lá em 2016, começou essa estabilidade toda no país, com Dilma, essa confusão, impeachment, e depois vem mensalão, petrolão, aquela situação toda. Sim. E isso impactou diretamente a construção civil. Mas é Uhum. um fundo que ele está sob controle, ele está devolvendo e está se Uhum. recuperando. É, eu tenho alguma ressalva, como, por exemplo, a CVM, Uhum. porque pode até olhar, falar, tá, mas tem algum papel aqui dentro que é assim ou é assado? Tá, mas vem cá, estou perguntando para o gestor do RPPS? Não foi o gestor ou a equipe financeira dele que comprou o papel. Não foi. É que perguntar para o gestor do fundo por que ele Uhum. colocou, qual o sentido, qual a lógica que ele usou para comprar aquele papel naquela época. E, com certeza deve ter uma justificativa. E aí, quando esses fundos caem nessa situação. Então, assim, primeira questão, a CVM ela tinha que olhar isso. Ela tinha que olhar o que está se comprando, porque ela é fiscalizadora. Não adianta ela se esquivar da responsabilidade. Porque a responsabilidade do lado de cá nós fizemos. O que nós tínhamos que fazer foi feito. O que a resolução mandava fazer foi feito. E de outro lado, quando os fundos estão nessa situação, é uma coisa que eu descobri, e descobri da pior forma possível, foi que ele fica engessado. Aí eu te digo, como assim, André, engessado? Engessado da seguinte forma, eu pedi uma assembleia para substituir o gestor do fundo e fui informado pela administradora que eu não podia, porque fundo em situação especial não se substitui administrador. E aí mandou um ofício da CVM. Eu, não satisfeito, oficiei a CVM. A CVM respondeu a mesma coisa. E aí eu fico pensando, poxa, o fundo é de quem? O fundo é do cotista? Ou o fundo é da CVM? Ou do administrador ou do gestor do fundo? Então são questões que eu acho que elas têm que ser levadas à discussão. Porque é uma coisa que não entra na minha cabeça, Rafael. Não consigo fazer entrar. Não, e Porque realmente, e até do jeito que você está falando, a gente começa a pensar realmente na responsabilidade que se tem o agente regulador e a responsabilidade que nós, RPPS, temos com esses fundos, né? Nessa escolha, sim, como se nós partícipes dessa tomada de decisão do gestor. é. Esse é o grande pulo do gato, a grande questão. Ora, a gente tem que olhar, o órgão fiscalizador, ele tem que vir, tem que analisar tudo. Então, RPPS, você fez todo o processo que a legislação manda fazer? Em das Artes fizemos. Pô, beleza. Aí o gestor, ele vai e compra, então, poxa, pergunte ao gestor. E aí, é a primeira coisa, eles vão perguntar para a gente. Mas eu não sei por que o gestor comprou isso. É a cláusula fiduciária que eu falei lá atrás. Uhum. Eu tenho a confiança, é uma relação de confiança. Eu confio que ele vai comprar tudo dentro da legalidade. E aí, o segundo momento é quando esse fundo entra, né, em situação especial, eu não poder substituir o gestor. Ora, só pode substituir se ele não tiver cumprindo o plano de liquidação. Aí você Fora fica isso, vendo. fica engessado. Aí eu fico vendo o plano de liquidação e fico pensando. E aí eu falo assim, não sei. Eu acho que a gente tinha que discutir isso mais. A CVM, ela tinha que ser mais aberta, sabe? Mais próxima Uhum. dos RPPS, principalmente para evitar maiores problemas. Então, quando um presidente, um superintendente, né, de um RPPS pede substituição de um gestor, independente se esse fundo está em situação especial, se não está, eu entendo que tem que ser atendido, porque o fundo é do cotista. Ou pelo menos não só ficar respondendo com não pode, né? Como se o que estivesse pedindo fosse algo muito esdrúxulo. Não, Sim, você está pedindo porque tem um fundamento tem um isso, né? fundamento, eu fundamentei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu fundamentei o porquê que eu estava pedindo. Eu não pedi por pedir, eu não pedi. E agora, recentemente, semana passada, eles mandaram um ofício. Eu acho que de tanto eu falar, e aí pediram para que eu fizesse um relatório
perdão de tudo. Eu fiz, expliquei, coloquei de novo toda a documentação que estava fundamentando a questão, porque como que a gente trabalha nisso aí, eu fiz a solicitação para o comitê de investimento, o comitê de investimento aprovou a substituição, uma vez aprovado no comitê, foi enviado para a administradora. Então, assim, o órgão colegiado, né, que precisava passar ali, nós não levamos isso no conselho, porque era um ponto inicial, o conselho ia ser colocado depois, né, se eles tivessem aceitado a substituição, na votação, né, do novo administrador, mas assim, é tão democrático e tão transparente aqui, que eu fiz dessa forma, mandei para o comitê que falou assim, olha, comitê, eu estou propondo isso aqui para você, está acontecendo isso, isso e isso, e minha opinião é pedir substituição. Vocês definam, vocês decidam. Pode decidir sim, não. Decidir por sim. André, pode prosseguir. E aí chega a CVM barra dessa forma. E com tudo isso que você falou, até matou a minha pergunta que eu ia fazer de como que foi a tratativa com os colegiados aí sobre isso, né? Foi da mesma forma que eu estou te dizendo. Chamei e dei a devolutiva. A CVM não permitiu. A CVM disse que não pode. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ficar muito mais incisivo agora em cima do gestor. O gestor, de semana em semana, ele recebe um ofício meu. Ele é um cara que acho que ele não consegue me ver na frente. Às vezes a gente vai nesses congressos, né? Eles estão lá patrocinando tudo. O cara fala assim, não, mas lá vem o André. Na hora que eu passo até longe para dar uma folga para ele. Ele já está até meio corrido, já do outro lado do congresso. Gente, mas não tem condição. Eu sou chato. Com as minhas coisas, eu sou chato, você imagina, com a coisa alheia, né? O que não é meu, eu estou gerenciando, é muito complicado, sabe? E aí, essas questões aí, elas são, elas nos deixam até pensativos, sabe? Mas, poxa, será que o fundo não é do cotista mais? Realmente, é uma dúvida a gente realmente levantar isso, né? Para entender até onde realmente é a nossa responsabilidade ou até onde o credenciamento, ele, não vou dizer, vou dizer aqui que não tem avalia, talvez não seja o melhor termo, mas até onde faz sentido você manter credenciamento, então? É parte do mercado. A grande questão que eu vejo nessa parte de investimento é que, bom, vamos falar em credenciamento. Os próprios bancos, a gente falou agora ainda da questão da grandeza do RPPS, né, para o servidor, para a comunidade que está inserido, mas os próprios bancos, apesar de nós termos grande parte, sermos, né, responsáveis por grande parte dos recursos que eles utilizam, eles não têm uma ficha cadastral própria para a gente. A gente preenche uma ficha cadastral informando o faturamento. Você tem faturamento aí em Navegantes, Rafael? Nem no PJ e o PF está falido. Eu não tenho faturamento aqui no Imbuprev. Então, assim, é a mesma ficha cadastral que eles utilizam para a empresa, eles mandam para a gente. Então, quando você fala em questão de credenciamento, qual que é o problema? O problema é que, o que o mercado financeiro faz hoje? Olha, e isso aí na pessoa física também, você comprar um fundo do Itaú, por exemplo, o gestor do Itaú vai gerir o fundo. Só que na pessoa física, eu tomo risco, eu queimo dinheiro, não é ideal, mas queimo, o dinheiro é meu. Agora, na questão do RPPS, eu acho que deveria haver uma gestão mais participativa. A gestão que eu falo é dentro dos gestores de investimento. André, como que seria isso? Nesse momento eu não sei te falar. Mas a ideia que eu tenho é essa. Justamente para você estar de olho. Pô, se o gestor vai comprar uma coisa que a gente está vendo que é temerário. Ô, gestor, pera lá. Aqui, então, se for comprar isso, aqui a gente já acaba o nosso contrato fiduciário. São coisas que, assim, pode ser que não tenha aplicabilidade, mas no momento é o que a gente pensa. E outra coisa. Discutir, né? Assim, mas precisa começar essa discussão. Outra coisa, as pessoas, tem muitos RPPS que têm problema de recebimento de contribuição. Se meu chefe escutar o que eu vou falar aqui agora, eu acho que ele vai me exonerar. Mas não tem problema, não.
Olha, eu vim da iniciativa privada e trabalhei muito em empresas que contratavam com o poder público, né? E Uhum, precisavam de certidão, como até hoje precisam, da Caixa Econômica. Antigamente era do INSS, hoje já é aquela certidão da Receita. Mas uhum, a certidão do Fundo de Garantia, ela valia 180 dias. uhum. O que eu cansei de ver? Inclusive empresas que eu trabalhava fizeram, não tem problema, não tem vergonha de dizer, porque mesmo porque não fui eu que fiz, eu estava na empresa, não era minha. O camarada parcelava, pagava a primeira parcela para ter a certidão, parava de pagar o parcelamento. E ficava 6 meses ali, recebendo, vendendo, participando das licitações, porque a certidão dele estava válida. Na hora que chegava lá no fim dos 180, ele parcelava de novo e ia fazendo essa bola de neve. A Caixa Econômica Federal, muito sabiamente, o que ela fez? Passou a certidão do FGTS para 30 dias de validade. Pergunta: se tem alguém hoje que precisa de participar da licitação, se tem problema, se deve o FGTS. O nosso Ah, CRP vale 6 meses. E aí você vê um Tribunal de Contas que vem perguntar para mim, gestor, por que a prefeitura não pagou, eventualmente, ou por que ficou sem CRP. Eu falo assim, gente, eu acho que o pessoal não está entendendo, sabe? Eu sou a vítima. o setor não é aqui, né? Sabe? Eu sou a vítima. Vem perguntar para mim. Eu falei, então, para acabar com esse problema, coloca o CRP com 30 dias. Vai Porque pelo acabar menos. com a inadimplência dos RPPs do Brasil. Por isso que eu falei que se Exatamente. meu chefe escutar, é perigoso me exonerar. Sabe? É, Mas, poxa, gente, nós vamos fazer gestão ou nós vamos ficar brincando? Isso aí já foi, eu já falei lá com a Secretaria da Previdência, né? Mas não tive retorno ainda não. Acho que também a empresa é maravilha. difícil, né? A gente fala muito da Secretaria de Previdência, a Secretaria. Poxa, mas a Secretaria também, ela pode muito, mas ela não pode tudo, né? Também tem isso, né? Ela também tem as amarras dela, Ela né? também tem as amarras dela. André, te agradeço aí pela Opa, conversa, tá? eu que E, agradeço. olha, parabéns pela gestão de vocês, realmente, tá? Porque é algo que a gente estava vendo que ao longo de 12 anos, praticamente, né? Vocês terem um patrimônio tão grande assim, é difícil de gerir, é difícil de se manter, é difícil você prestar contas, realmente, Sim. né? Então, o trabalho que vocês estão fazendo aí tá de parabéns, tá? Muito obrigado. Eu tenho uma equipe muito boa, sabe? Uma equipe que é fantástica. A Débora no financeiro, a doutora Norma no previdenciário, o Andrews no administrativo. E aí vem a Cíntia na coordenação geral, a Bárbara, né, na controladoria, como eu disse, toda a minha equipe, sabe? Desde a recepção, todo mundo, porque a gente vê que sozinho você não faz nada. Você Uhum. precisa de equipe, você precisa de pessoas, você tem que entender. As pessoas, elas têm que se sentir pertencidas. Quando a pessoa se sente parte, ela dá o seu melhor. E eu acredito muito nisso, nas pessoas darem o seu melhor. E nas pessoas fazerem o que é melhor para a coletividade. A gente tenta fazer e a gente tem conseguido, sabe? Papai do Céu tem sido bondoso com a gente. E como é que o pessoal pode fazer para poder entrar em contato contigo aí, se precisar tirar alguma dúvida? Precisando de Inclusive, qualquer coisa, ainda mais agora que você fez um merchan gigante aí eu fiz do a minha Compré, merchan lá para a do, BCP, mas é porque do o centro. serviço é bom, viu? Porque se o serviço fosse ruim, eu faria A gente tinha também. xingado. Não dá. Pode ligar no 11, né? O DDD 4781-3506. E o meu e-mail, Embu, arroba. Uhum. presidência@embudasartes.sp.gov.br. Maravilha, então. André, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, obrigado aí por poder conversar com a gente, tá? Estenda ao pessoal aí as felicitações aí, os parabéns, porque realmente é uma equipe muito bem comprometida e vocês estão de parabéns aí por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Perfeito, eu que agradeço, tá, a oportunidade. Nós estamos aqui à disposição. Pode deixar, André. Até mais. Até mais, meu